Então vamos lá. Tenho aqui em mãos o livro Uma Dieta Além da Moda. A gente tem que falar sobre esse título que é maravilhoso, que é assim, eu vou dizer que é o ápice, né? Não vou dizer o ápice, porque depois não vai ter uma queda, mas assim, é a realização eu acho que de um objetivo que você tem há muito tempo, de entregar numa obra concisa, estruturada e concatenada, todas as pautas, todos os assuntos, todas as ideias que você vem desenvolvendo, defendendo e explicando brilhantemente aí desde 2011 no seu blog, né, e posteriormente nos podcasts que você gravou e grava até hoje, mas que são assuntos que vão surgindo, muitas vezes pautados pela mídia, por notícias que saem, por reportagens, e a cada vez a gente aprende muito, você aprofunda muito, mas para pessoas que não necessariamente são geeks como eu, que estão extremamente interessados, né, pela nutrição, por esse assunto específico da alimentação, que não tem esse tempo, esse interesse de estar sempre ali ouvindo e vendo o que está aparecendo de novidade, talvez ter numa obra resumida tudo que você vem ensinando para a gente aí ao longo desses anos, dessa forma estruturada, ajude muito. Eu queria, então, começar entendendo um pouquinho dos bastidores da produção desse livro, né? Que eu sei que não foi fácil, eu sei que foram anos aí de trabalho, de dedicação. E como é que foi entre essa vida de médico, de acadêmico, de influencer, porque queira você ou não, você é um influenciador nas redes sociais e para profissionais de saúde, né, principalmente da nutrição, que aprenderam muito com você e que viraram eco também, né, nas redes sociais de tudo que você ensina. Então, como é que o Dr. Souto, médico, blogueiro, influenciador, podcaster, encontrou tempo para escrever esse livro tão completo aqui sobre dietas de baixo carboidrato? E agora escritor, né, Joana? E agora escritor, claro, um grande escritor que sempre foi. Primeiramente, prazer falar contigo. Gosto muito das tuas entrevistas e acho que isso vai oferecer uma oportunidade da gente conversar com o público sobre esse e sobre vários outros aspectos. Então, é exatamente isso. O blog, ele é uma coisa que, pela sua própria natureza, é um pouquinho caótico, né? Porque ali eu ia escrevendo aquilo que eu estava com vontade de escrever naquele momento, ou como você bem colocou, sendo pautado por algo que saiu na mídia, seja para elogiar um artigo ou mais frequentemente para criticar alguma abordagem da qual eu discordava. Muitas vezes também era para comentar um novo estudo que havia sido publicado, né? E, de fato, se alguém chega hoje lá no blog e diz, olha, eu vou aprender agora sobre low carb, são quase 600 postagens, são quase 12 anos de blog. É difícil. Muitas pessoas me dizem que começaram a adotar um estilo de vida low carb e chegam, às vezes, em consulta dizendo, olha, já perdi 20 quilos. E essas pessoas dizem que elas chegaram não através do blog, mas através de um vídeo. Um vídeo como esse que nós estamos fazendo, uma entrevista, porque isso é uma coisa que a pessoa consegue assistir numa sentada, né? Diferentemente do blog. Bom, o livro é uma ideia que eu venho acalentando há muitos anos. E uma das primeiras pessoas que me estimulou, me botou pilha para escrever esse livro foi o Dr. Rodrigo Bomeni, que é endocrinologista, é um grande amigo. E o Rodrigo, anos atrás, me mandou um e-mail dizendo que ele mandava os pacientes dele lerem o meu blog. E isso me deixou, assim, muito feliz, porque era a primeira vez que um endocrinologista me dizia isso, porque Um hoje, preconceito, né? exato, hoje, incrivelmente, um Menos, pouco menos. menos, mas naquele momento era uma coisa quase universal. E estava ali um colega, uma boa formação, né, aluno da USP, que trabalhava no Einstein, me dizendo que indicava o blog para os seus pacientes. E o que o Rodrigo fez? Ele fez um e-book que era, na verdade, um índice das postagens mais relevantes do blog, separadas por assunto. Para facilitar a consulta, né? Para que os pacientes pudessem ir direto ao ponto, né? Correto. Então, em um determinado momento, me passou pela cabeça a sugestão dele, quem sabe simplesmente organiza dessa forma o que você já escreveu e transforma num livro.
Mas logo eu cheguei à conclusão que não era isso que eu queria fazer uma obra que tivesse um fio da meada, que fosse escrita do zero, para começar o argumento do início de uma forma mais simples e ir agregando complexidade, de modo que eu pudesse conduzir aquela pessoa que não conhece nada sobre o assunto, sobre o estilo de vida low carb, sobre essa forma de se alimentar, e pudesse levar essa pessoa até o ponto de como que se faz, como que se pratica, e finalmente chegar na parte científica, que para mim sempre foi muito importante. Porque o blog, a internet, o próprio papel aceita qualquer coisa. A gente precisa basear aqui as práticas de saúde na melhor evidência. Isso aí é uma coisa que você que me acompanha sabe que eu bato há muitos anos, né? Uhum, exatamente. Inclusive, isso era uma pergunta que eu ia te fazer. Hoje em dia, com o advento das redes sociais no geral, né, as pessoas elas passaram a ser bombardeadas por informações, né? Então, você tem não só os gurus e os influenciadores, mas você tem mesmo médicos e nutricionistas passando informações que não necessariamente correspondem à realidade ou que pelo menos não existem evidências científicas que sustentem aquilo que está sendo dito, né? E no meio disso você tem profissionais sérios que dizem coisas que a ciência já comprovou e que tem um embasamento. Só que para o leigo é muito difícil você separar o joio do trigo, né? Primeiro porque o leigo não tem esse olhar, às vezes até esses gurus, esses influenciadores, ou esses profissionais da saúde que estão passando informações erradas, eles citam estudos, mas são estudos, né, que não têm a qualidade, né? Existe uma hierarquia no campo da pesquisa, do que é uma pesquisa que é realmente séria e que dali você pode tirar uma conclusão, e outras que não, né? Que fazem apenas uma associação ali a partir de cruzamento de dados e que não tem não tem evidências fortes ali. Então, quer dizer, o cara chega, fala um monte de asneira e cita 3 estudos, bota ali, linka para o PubMed, o leigo ele não tem noção de que aquilo não procede, né? E aí ele começa a se deparar com informações completamente controversas, né? E que se chocam. E ele diz: eu não sei mais o que fazer, eu estou totalmente perdida. É clichê até falar da história do ovo, né? Que de vilão virou mocinho, enfim, mas eu acho que é um caso bem emblemático, né? Do que vive hoje uma pessoa que não é geek como a gente nesse campo da nutrição e que realmente não sabe nem por onde começar. Como é que faz para separar o joio do trigo? Não é fácil porque, mesmo para quem é da área da saúde, muita gente não tem formação em medicina baseada em evidência, né? Não, Uh, total. é uma E coisa muitos médicos, não era isso que eu ia falar, mas muitos médicos, eu acho que na faculdade de medicina, você é um que fez medicina, nem se estuda nutrição, se estuda-se pouquíssimo. sim, e o que eu ia mesmo te dizer é assim, na faculdade de medicina, sim, existe, especialmente hoje em dia, disciplinas voltadas à medicina baseada em evidências, mas muitas vezes são disciplinas fracas, às vezes são ministradas por professores de outras áreas e que estão dando aquela matéria que não dominam perfeitamente o assunto, e na minha opinião, a medicina baseada em evidência deveria ser quase que a ciência básica da medicina, sabe? Eu acho Uhum. que os alunos da medicina, e por que não da nutrição, gastam muito tempo em ciências básicas, que não é que elas não sejam importantes, Joana. Quando eu digo ciências básicas, eu estou falando bioquímica, por exemplo. Uhum. Lógico que a bioquímica é importante, mas no consultório do médico e no consultório do nutricionista é muito mais importante ele saber se um estudo que ele está lendo é um ensaio clínico randomizado, que, portanto, pode estabelecer causa e efeito e mudar a conduta, ou se o que ele está lendo é um estudo observacional que não pode estabelecer causa e efeito e é cheia de vieses. E, infelizmente, na nutrição, praticamente tudo se baseia nesse segundo tipo de estudo pior. E muita, vou ser bem sincero, muita besteira se diz por aí, uh, na internet, mas também em, como você bem disse, redes sociais, entrevistas de Na profissionais da mídia, saúde para a a mídia, própria né? mídia vive dando Muito, manchetes completamente enganosas, muita né? besteira se diz por desconhecimento da medicina baseada em evidências. E por isso que uma coisa que me deixa muito feliz é que quem escreveu a orelha do meu livro é o Dr. José Alencar,
cardiologista e autor do Manual de Medicina Baseada em Evidência. Né? Uhum, Então, para mim é muito significativo esse endosso do Dr. Zé Alencar, porque ele é alguém conhecido no meio no meio médico, mas no meio da saúde em geral, como uma pessoa muito crítica. E ele uhum. teve a oportunidade de revisar vários capítulos do meu livro, fazer algumas sugestões. Então, para mim, é muito importante que esse livro, ao mesmo tempo que ele sirva para quem nunca ouviu falar sobre o assunto e está precisando melhorar a alimentação, perder barriga, resolver a sua gordura no fígado, mas também que esse livro toque médicos e nutricionistas que têm, como você mesma disse, algum preconceito ainda contra a estratégia low carb. Porque nós hoje temos um grande problema de excesso de peso, resistência à insulina, síndrome metabólica, gordura no fígado, pressão alta. É um desastre. Tá? Então nós precisamos de mais alternativas e não menos. Eu não estou Uhum. querendo dizer, isso está escrito inclusive na contracapa do livro, eu coloco ali, eu não estou dizendo que low carb é a única estratégia para uma alimentação normal ou para perda de peso, para ter saúde, mas ela precisa ser resgatada desse mundo de, entre aspas, dietas da moda, de um mero modismo, para ser colocada no lugar que ela merece, que é uma das estratégias mais eficazes e com suporte científico mais robusto que a população pode adotar. E quando eu digo a população, é o seguinte: isso é uma estatística que é verdade no Brasil, é verdade nos Estados Unidos, é verdade na Europa. A maioria da nossa população precisa mudar a sua alimentação para reverter alguma dessas coisas, Ou sobrepeso, seja, obesidade, etc. perdão, ou seja, é uma alternativa terapêutica real, é uma opção de tratamento, na verdade, né? Como que pode se conceber, até em relação à intervenção que eu fiz anteriormente, como é que se pode conceber que médicos que estão tratando doenças que têm tudo a ver com a nossa alimentação não tenham na faculdade, na sua formação, um estudo mais aprofundado de nutrição? É claro que existe a profissão nutricionista, né, que está ali para prescrever a dieta, né? Mas se o médico, que é a autoridade maior para um paciente que está fragilizado, né, numa situação vulnerável, com a saúde capenga, e que a alimentação ela pode ser, se não a melhor, uma das melhores opções para tratar aquela doença que ele tem, e o médico, um cardiologista, um endocrinologista, né, que são pessoas que tratam pacientes que precisam se alimentar melhor para ter um prognóstico melhor da sua doença, como é que pode eles não terem esse conhecimento básico, básico talvez eles tenham, mas mais aprofundado de nutrição, além da questão do estudo da medicina baseada em evidência científica, que também está muito ligado a isso? Eu creio, Joana, que isso tem muito a ver com uma falha na nossa formação, uma falha na formação médica. A formação médica ela é muito voltada para a intervenção farmacêutica e para a Uhum, intervenção cirúrgica. Né? Eu acho que isso tem um precedente histórico, afinal, houve durante o século XX uma evolução impressionante da medicina. Quer dizer, nós saímos numa situação em que na primeira metade do século XX muito pouco se podia fazer, não existiam antibióticos, não existiam vacinas, o que se fazia eram cirurgias, né, daquilo que podia ser operado, e tinha alguns medicamentos eficazes, muito poucos. E aí houve uma revolução envolvendo esse conceito do ensaio clínico randomizado, foi quando isso surgiu, né? Nós vamos testar um remédio novo contra um placebo e vamos sortear se a pessoa vai usar um, vai usar outro, e isso provocou uma verdadeira revolução do ponto de vista do emprego de fármacos eficazes dentro da medicina. E eu acho que isso gerou um viés que se reforça. A função do médico é fazer diagnóstico e indicar um tratamento. Que tratamento? Um remédio ou uma cirurgia. Né? uhum, E o estilo de vida ele passou a ser apreciado como uma coisa importante mais recentemente, mas como não existe a formação do aspecto da nutrição dentro da medicina, na hora que o médico vai dizer para o paciente que ele precisa emagrecer, as informações são genéricas. Você exato. diz assim: olha, Joãozinho,
o senhor está com gordura no fígado e 15 quilos acima do peso. É importante que o senhor faça uma dieta saudável e emagreça. Isso. E Joana, faça exercício físico também, qual a né? Tem chance sempre disso dar isso, né? certo? Você precisa emagrecer e principalmente fazer exercício físico, né? Sendo Isso. que a pessoa come mal pra caramba. Então, o que eu estava te dizendo já não é fácil mudar estilo de vida quando a pessoa quer, está com vontade, está com garra, gana, tá? Uhum, Não uhum. é fácil. Agora, é muito mais difícil se você não tem uma orientação eficaz, tá? Então, voltando àquele exemplo que eu estava dizendo, se o médico diz, olha, você precisa ter uma alimentação saudável, fazer atividade física, perder 15 quilos. Dito dessa forma, a chance de sucesso é mínima, porque você não explicou que tipo de alimentação que pode fazer a pessoa perder Uhum. 15 quilos. Tá? E, então, sim, low carb não é a única, mas as dietas de baixo carboidrato, elas têm uma grande vantagem, que é o fato de você conseguir causar uma restrição calórica, uma redução do consumo calórico, sem que você tenha que contar as calorias. Você faz isso provocando saciedade. A pessoa come menos, não porque ela é obrigada a comer menos, ela come menos porque ela sente menos fome. E a chance disso dar certo no médio e longo prazo é muito maior do que simplesmente ficar contando calorias com uma calculadora e passando fome. Isso sem falar das pessoas que têm problemas metabólicos, como pré-diabetes, diabetes, onde a restrição de carboidratos em si, independentemente É da perda de necessário. peso, já traz benefício também. E, Uhum. infelizmente, repito, nós estamos falando da maioria da população. O que você falou é chave, né? A saciedade é o segredo do sucesso de qualquer dieta, né? Uhum. Várias dietas funcionam, mas se você sente fome no processo, você não tem aderência, né? E o paciente precisa aderir à dieta para ela funcionar. Isso é fundamental. A gente falou muito agora sobre o papel dos médicos, né? Nessa questão de orientar o paciente que precisa emagrecer, que precisa comer melhor. E eu percebi que no seu livro, ao mesmo tempo que você consegue falar para o leigo que quer apenas seguir essa dieta, porque está com uma gordurinha localizada, uma barriguinha, ou realmente está numa situação Uhum. de sobrepeso ou obesidade e quer emagrecer, mas também tem uma vontade clara de falar com seus pares, né? de convencer mesmo os médicos sobre a importância e a eficácia de uma alimentação com um teor de carboidrato reduzido, né? Como é que você conseguiu equilibrar isso, né? Ao mesmo tempo, falar para o leigo que quer apenas seguir a dieta e você dá aqui o passo a passo, né, para que ele possa sozinho se alimentar dessa forma e chegar ao objetivo dele, que é a perda de peso, ou pelo menos uma melhora da composição corporal, porque se a pessoa estiver malhando, ela pode só perder gordura, mas Uhum. o ponteiro não descer, isso é um assunto que a gente pode falar depois. Como é que você conseguiu, então, essa façanha de falar para o profissional de saúde, principalmente o médico, né, que tem um conhecimento técnico muito mais aprofundado, e com o leigo que está apenas querendo se livrar das gordurinhas extras? Joana, isso foi talvez a minha maior preocupação ao conceber o livro e pensar como que eu ia escrever esse livro, porque é muito difícil você estar falando para públicos completamente diferentes. Então, eu obviamente não tinha como saber como isso seria recebido pelos leitores. Eu estou aliviado agora vendo os comentários lá na Amazon. Já tem um monte de comentários. Aliás, pessoal, se vocês gostaram, vão lá, bota comentáriozinhos, Deixar estrelinha, avaliação aquelas coisas. e as 5 estrelas? Então eu li ali muitos comentários que, ao mesmo tempo que diziam que era acessível, falavam que era cientificamente completo, então eu acho que talvez a gente tenha conseguido atingir esse equilíbrio. E para mim eu acho que a chave é ir começando simples e evoluindo aos poucos, e no final de cada capítulo tem um resuminho para a pessoa entender o que ela leu até ali, Para a né? gente, quando a gente repete, né? Quando a gente relê o que a gente já leu de uma forma mais resumida, ajuda mesmo a fixar, isso com Exato. certeza. Então, acho que os resuminhos no final dos capítulos ajudam muito. E você está acostumado, o jeito que eu escrevo, ou como eu costumo falar em palestra, eu faço um uso largo de analogias, né? Então, eu explico um conceito que talvez seja um pouquinho mais complicado. Bom, então agora vamos fazer uma analogia. Eu acho que isso facilita a compreensão.
Porque, repito, se a gente não colocar evidência, referência bibliográfica, etc., vai ser mais alguém falando uma opinião, né? E eu tenho Sim. uma ambição, né? Essa ambição é que os colegas médicos, os nutricionistas, os farmacêuticos, os profissionais de saúde, os educadores físicos leiam esse livro, indiquem para os seus pacientes, sabe? Porque E que os pacientes indiquem para os seus médicos também. exatamente, exatamente. Sabe? Ó, você, paciente, que lê o livro e daqui a pouco você chega na consulta do seu médico, visivelmente mais magro ou com seus exames evidentemente melhores, e ele perguntar, mas o que que você fez? Aí você tira o livro e diz, ó, trouxe de presente. Presente. Ah, pessoal, assim, Vai o ser um grande livro. presente e aí ele vai poder repassar isso para os demais pacientes, né? Então você não está só presenteando o seu médico com mais conhecimento, mas salvando outras vidas, né? Exato. O que eu ia comentar é assim, eu já falei isso em alguma outra entrevista, mas eu acho que as pessoas desconhecem, até porque eu desconhecia isso até ser autor de um livro. O livro, publicado assim por uma editora tradicional, como é o caso, ele não é uma coisa que vai enriquecer o autor. Tá? O autor recebe um pequeno percentual. Então, o objetivo de eu sugerir que comprem o livro, divulguem o livro, é porque eu quero, é um objetivo. Missão de vida, é missão Missão de de vida. vida, É divulgar, propósito, é. sabe? É conseguir É. coisas que o blog já conseguiu muito, a rede social já conseguiu muito, mas tem limites nessas mídias. Limites que o livro extrapola, como, por exemplo, você poder entregar aquilo ali pronto para o médico, para o nutricionista, que talvez lendo aquilo, coisa que ele nunca leria em um blog, tá certo? É. Não Você vai teria nem o tempo de transformar. ouvir um podcast, né? Então, o objetivo realmente ele é a divulgação. E uma coisa muito legal que aconteceu esses dias aqui em Porto Alegre, quando eu estava numa sessão de autógrafos do livro, veio uma professora da Fundação Faculdade Federal de Ciências Médicas, e ela veio trazer o livro dela para eu assinar, e mais uns 4 ou 5 que ela estava dando de presente para formandos em medicina, para os quais ela já Que tinha falado massa. sobre o assunto e achou que eles iam querer, que iam gostar, que iam aproveitar. Então, isso para mim é a realização total, é que isso consiga penetrar aos poucos no mundo acadêmico, nas universidades. Porque, repito, não é que low carb seja a única estratégia, mas, Joana, eu acho que low carb é a única estratégia cientificamente comprovada do mundo da alimentação que sofre bullying acadêmico. Uhum. Né? Existe um preconceito muito grande, né, com a dieta low carb. Inclusive, o nome desse livro eu acho que diz muito sobre isso, né? Porque a low carb era incluída como mais uma dieta da moda quando alguém fazia uma apresentação de dietas da moda, né? Exato. Existe, inclusive, um livro de endocrinologia, um livro-texto brasileiro, no qual o low carb está sob o título de dietas da moda, junto com coisa como dieta do tipo sanguíneo, dieta da lua. Dieta da sopa também. Então, assim, parece piada, mas é real, é verdade isso. Então, esse título foi uma das últimas coisas a ser decidida sobre esse livro. Uhum. E originalmente, low carb estaria no título, porque afinal o livro é sobre isso. Né? Uhum. Mas a gente chegou à conclusão que isso geraria muitos anticorpos. E, no fundo, o objetivo principal dele é esse, é de mostrar que é muito mais do que uma dietinha da moda. Eu tenho uma aula, uma apresentação que eu montei, no qual, inclusive, eu desenvolvo o seguinte argumento, que em inglês você tem 3 palavras diferentes para moda, que em português acabam tudo virando uma palavra só, moda. Então, em inglês você tem mode, que é a coisa mais frequente, é da estatística, que nem média, moda e mediana, né? Uhum. Você tem fashion, que é a moda que você veste, né? A moda Uhum. de roupas e acessórios. E você tem fad, né? Que é esse Ah. modismo, essa coisa que Hum. eu brinco assim, é o sucesso, a música sucesso do Carnaval 2023. 2024 talvez Entendi. ninguém lembre dela. É aquele hit do verão, né? Aquela Isso. coisa assim. Mas no português a gente usa a mesma palavra para tudo. Então, eu não tenho nenhum problema que low carb esteja na moda, no sentido de ser adotado por muita gente, porque funciona, porque dá certo, e muita gente está tendo
sucesso com a abordagem, mas me Resultado. incomoda é o uso pejorativo do termo, Uhum. de É, como falar como modismo, né? O que a gente modismo, chamaria de modismo, modinha né? passageira, né? É, Porque exato. você está então fazendo uso pejorativo desse Uhum. adjetivo para falar mal. E por que você vai falar mal de uma estratégia alimentar que pode ser a estratégia que funciona bem para a Mariazinha, né? Pode ser que ela tenha tentado outras formas de se alimentar, não conseguiu Uhum. perder peso, mas quem sabe com a low carb ela se adapta. Então eu E acho tem que aquela, e aqui tem aquela velha confusão de que low carb é no carb. A gente sabe que não é isso, né? Eu acho que você exato, pode desenvolver melhor do que eu. Mas quando você pega lá a SAD, né, que é Standard American Diet, né, que é assim a alimentação que a gente também pode dizer que é a brasileira também, que é hoje muito é, fundada nos ultraprocessados, né, em alimentos altamente industrializados, e, enfim, com muitos farináceos, açúcar e cereais. Uma low carb, ela pode ser apenas comida de verdade, que inclui frutas e raízes, né? Não precisa exato. necessariamente ser uma cetogênica ou uma carnívora. Né? No capítulo que explica como efetivamente fazer uma dieta low carb no livro, ali eu deixo bem claro que low carb é um espectro, que vai desde uma cetogênica super baixo carboidrato até uma low carb moderada, como você descreveu, que vai evitar realmente açúcar e farinha e ultraprocessados, mas a pessoa vai comer frutas e tubérculos sem problema. Como qualquer qualquer estratégia terapêutica, você vai usar doses diferentes dependendo da gravidade da situação. Né? Uma pessoa que está só querendo viver bem, manter a saúde, evitar o surgimento de doenças, pode simplesmente evitar esses ultraprocessados, açúcar adicionado, esse tipo de coisa, e vai fazer uma low carb moderada e vai dar muito certo. Agora, para alguém que já está com gordura no fígado, pressão alta, aumento da circunferência abdominal, pré-diabetes. Bom, essa pessoa ela precisa uma intervenção terapêutica, ela vai ter que fazer uma low carb mais restritiva. E mesmo assim não é no carb, no sentido de zero carboidrato. Porque quando você come salada, quando você come legumes, você está comendo carboidrato, mas é uma quantidade pequena de amido e de açúcar. E veja, a minha ideia é que pessoas, por exemplo, que são diabéticas, pré-diabéticas, o livro deixa bem claro que elas devem fazer isso com acompanhamento médico. Tá? Uhum, Por quê? claro. Porque a low carb é tão eficaz no manejo do diabetes que às vezes no primeiro dia da dieta você já tem que reduzir ou tirar medicamentos. Insulina, Tá? essas coisas, né? Porque a pessoa está muitas vezes se medicando apenas para poder continuar comendo errado. E aí, a Uhum. hora que você muda a alimentação, de um dia para o outro, tem que tirar determinados remédios. Se usa insulina, tem que reduzir drasticamente a dose para não ter hipoglicemia. O que causa hipoglicemia no contexto do diabetes nunca é a falta de carboidratos na dieta, é o excesso de insulina. Né? Então, isso é uma coisa que, obviamente, tem que ser feita com acompanhamento médico. Quer ver um outro exemplo, Joana? Pressão alta muitas vezes melhora numa dieta de baixo carboidrato, e às vezes melhora em questão de poucas semanas. Aí não pode tomar o remédio, Tem que reduzir a senão. dose, tá certo? A pessoa começa a É. ter tontura. Diz, olha, eu tenho tontura, um apagão, esses dias quase caí, desmaiei. Aí você manda a pessoa medir a pressão tá 10 por 5, sabe? E o que que acontece? Ela tá usando a mesma dose de remédio que ela usava antes, mas ela mudou os hábitos e a pressão começou a normalizar espontaneamente. Então, às vezes a gente tem que ter o acompanhamento médico para resolver os problemas oriundos do sucesso. Nossa, desse resultado incrível, né? E é interessante a gente falar também, porque, logicamente, tem as pessoas que não têm nenhum problema específico de saúde, mas que resolvem entrar nessa low carb um pouco mais moderada, baseada em comida de verdade. É, obviamente, pela questão estética, porque quem não quer, que mulher, pelo menos, não quer perder uns quilinhos, né? Uhum. Uma gordurinha, dar uma secada. Mas também tem algo além que eu gostaria que você falasse, né? Além da perda de peso, da perda de gordura, que é a melhora da disposição, né? Como é impressionante quando a gente corta os farináceos, o açúcar, o industrializado, quando a gente corta, ou quando a gente reduz drasticamente, que é o meu caso, eu não deixo de comer, eu como de forma esporádica, quando vale a pena, como isso aumenta a nossa disposição e a nossa energia, a nossa produtividade, o nosso humor.
né? Como eu, por exemplo, num dia que eu como me alimento mal, que por algum motivo eu estou viajando, e aí eu comi coisas que eu não estou acostumada nesse sentido, né? De muito refinado, muito processado e tal, como a gente fica desagradável às vezes, mal-humorado, com preguiça, se arrastando, quer dizer, então não é só uma questão estética, né? Vai muito além, é qualidade de vida mesmo, não só para quem está doente, né? Sabe, Joana, que escrever um livro é escolher o que você vai escrever, mas é escolher o que você não vai escrever também, né? E então eu tive uma escolha muito consciente de colocar aquilo que realmente era baseado em evidência científica, sabendo que esse livro seria escrutinado por gente Hum, que é cética quanto à uhum. estratégia. Então, o que está ali é só o que tem o embasamento científico. Ah, entendi. Não significa que não tenha um monte de outros benefícios que eu sei que Os existem, testemunhos clínicos, né? que os Que você testemunhos recebe. clínicos mostram, que a gente vê no consultório todo dia e É. que eu e você vivemos na pele, tá? Uhum. Só que eu optei por deixá-los fora Entendi. Até ali, porque você também está focando num público médico que vai se ater a essa que questão, vai dizer, né? nossa, de onde é que ele tirou isso? Feita Uhum. essa ressalva, vamos lá. Certamente a gente se sente melhor, a gente sente mais energia, a gente não sente aquele sono depois do almoço, que é muito comum, que a pessoa Uhum. come aquela refeição cheia de carboidrato de absorção rápida e depois do, nossa, é uma sonolência ali, 1, 2 da É o tarde. sugar high e o sugar low, né? Exato. Eu estou convencido que existe uma série de coisas que tendem a melhorar, sobretudo patologias de natureza inflamatória e autoimune, né? Então, aí vai desde alergias, rinite, asma, passando por coisas como psoríase, artrite reumatoide, Eu tenho psoríase. enxaqueca. E aí, deixa eu te perguntar, a psoríase que Não. tal? Totalmente, não, é outra coisa. A minha adolescência toda, eu era aquela pessoa, porque eu tenho a psoríase gutata, né? Então ela Uhum. era realmente espalhada pelo meu corpo. E assim, eu sempre fui sou alta, né? Tenho 1,83 m, sou uma pessoa longilínea, de constituição magra, então assim, a questão da alimentação nunca foi, a alimentação nunca foi uma questão para mim na fase da Sim, adolescência. E eu tinha psoríase completamente descontrolada no meu corpo inteiro, inclusive às vezes até aparecia no rosto, mas era mais pelo corpo. Então era assim, era Rio de Janeiro, 40 graus, eu ia para a escola de calça e moletom. ah, Eu não ia para a praia, eu sou uma pessoa do mar, do sol, eu não ia à praia. Então, assim, foi uma doença que me trouxe muitos traumas na adolescência, que atrapalhou em diversos sentidos, né? Claro que tem doenças muito piores, né? Não, a minha era uma questão estética apenas, não chegou a ser psoríase, aquela que mexe mas nas apenas até articulações. por aí. Imagina isso que você me É, descreveu na adolescência. mas exatamente, na adolescência era muito pesado para mim. Então eu convivi durante muitos anos com essa doença, nesse sentido, atrapalhando muito a minha vida, né? E depois eu até consegui alguns tratamentos que deram uma controlada, curva-terapia e tal. Mas assim, desde que eu mudei a minha alimentação, que eu tomei consciência da questão dos ultraprocessados, dos industrializados, dos farináceos, dos refinados, do açúcar, que eu tirei isso da minha vida, ou que eu reduzi drasticamente e passei a ter uma alimentação baseada em comida de verdade, a minha pele ela tá limpa. Eu nunca mais tive nenhuma manifestação no corpo. De vez em quando, em períodos de estresse, eu tenho um pouco no couro cabeludo, mas assim, é irrisório perto do que eu tive na adolescência. Então, assim, eu sou muito grata e eu tenho certeza, e mais uma vez, né, é uma convicção pessoal de vivência, porque eu não sei se existe nenhum estudo científico falando sobre isso, mas para mim a questão da alimentação foi determinante na melhora do controle, do Sabe, controle da Joana, psoríase. que a psoríase é um exemplo fascinante, por quê? Porque é visível, né? Uhum, Porque se você muda a alimentação e diz assim, nossa, eu estou sentindo menos dores nas minhas articulações, a dor ela tem uma característica subjetiva, né? é. Vamos dizer, o efeito placebo sobre a dor é um pouco maior. E, de qualquer forma, eu precisaria acreditar naquilo que a pessoa está me dizendo, que ela está sentindo menos dor. Uhum. Enquanto que algo como a psoríase, que a gente consegue ver, comparar fotos de antes e depois, mostra que isso não é uma coisa subjetiva, E as lesões somem, né? Quando você né? está melhor, as lesões elas E, realmente somem. e aí, vamos imaginar o seguinte, que a psoríase, obviamente, essas lesões elas têm uma característica de autoimunidade e inflamação. Uhum. No entanto, certamente outras coisas
que nos afligem também têm inflamação por trás, mas é uma inflamação que pode não ser visível. Se melhora várias coisas de natureza inflamatória, como psoríase, faz sentido que melhore outras coisas que são Uhum. também de natureza inflamatória, E mas que que a a gente gente não vê. não vê. Você me perguntou assim se tem algum estudo. O que nós temos de estudo em psoríase é o seguinte: psoríase está muito associada à síndrome metabólica, resistência à insulina e obesidade. Que não era o teu caso, nunca foi. Não, não, Nunca nunca foi, foi. tá? Então, quando as pessoas, nestes estudos que existem, emagrecem, tá? Com dietas tradicionais de restrição calórica e tal, de fato a psoríase melhora, tá? Qual é a minha interpretação? Agora eu estou saindo do mundo das evidências. Eu brinco que eu vou escrever um próximo livro que é assim, a dieta é da moda assim, e daí? Né? E Boa. nesse livro eu vou botar coisas como que eu vou te dizer agora, que não vou escrever esse livro, Exatamente. tá, pessoal? Mas, É. ó, vamos imaginar que o problema do acúmulo de gordura visceral, tá, do acúmulo de gordura ao redor dos órgãos, no fígado, é que essa gordura gera um estado de inflamação crônica sistêmica, que em diferentes pessoas vai ter diferentes manifestações, porque a pessoa tem uma predisposição genética, então talvez na Joana vá ser psoríase, talvez em outra pessoa vá ser uma alopecia areata com queda de cabelo, em outra pessoa vá ser uma artrite reumatoide, enfim, variam as Uhum. manifestações. Lógico que se a causa daquela inflamação é a gordura visceral, o sobrepeso, o emagrecimento provocado por qualquer coisa, mesmo que seja um remédio para emagrecer, um Ozempic, vai melhorar aquela psoríase da pessoa. Mas e o caso da Joana, que não tinha sobrepeso, não tinha resistência à insulina, não tinha nada disso, tá? Eu estou convencido que açúcar, farinha, ultraprocessados são inflamatórios em si, mesmo que a pessoa não tenha acumulado gordura visceral por causa disso. E, portanto, a sua retirada numa dieta low carb vai ter esses outros benefícios. E isso ajuda a Benefícios, com explicar certeza. pessoas magras e metabolicamente saudáveis que acabam obtendo esses mesmos benefícios. Repito, coisas como rinite e asma, por exemplo. Eu tenho um colega de turma que é pneumologista e que me disse que vê isso nos pacientes dele. E O que a gente. ele Aham, aconselha para os pacientes, sim. olha, que E, avanço, que evolução. então, assim, tem muitos colegas que dentro das quatro paredes do seu consultório já estão indicando. Já Tá? mandam aquela letra assim, né, O discretamente. que, o que acontece é assim, a gente não tem os ensaios clínicos randomizados para provar isso que eu acabei de falar. E vai ser muito difícil ter, porque quem costuma pagar esses É estudos quem tem interesse, não é é a quem indústria é a indústria farmacêutica, farmacêutica, né? né? Então, sim, eles vão pagar um estudo para testar uma nova droga que tem um potencial de mercado, mas caso contrário, precisa conseguir verba para fazer isso, e são estudos difíceis, são estudos caros, sabe? Um estudo de Aham. dieta sério, você precisa ter um número grande de pessoas e você vai precisar ter nutricionistas designados para fazer reuniões, sei lá, semanais com aquelas pessoas, confirmar que elas estão seguindo mesmo. Difícil. O doutor Souto, você citou aí o medicamento Ozempic, né? E eu acho que é muito válido a gente falar sobre isso, porque o Ozempic é um fenômeno da atualidade, né? Acho que não tem ninguém que não conheça, mas enfim, explicando aqui, é um remédio para emagrecer, uma injeçãozinha, né? Que mais ou menos tira a nossa fome, né? Deixa a gente Uhum. enjoada até não poder mais, e aí a pessoa acaba não comendo, enfim. Não sei se eu expliquei direito, mas é basicamente É isso. por Mas o que eu aí. quero é por aí. O que eu quero dizer é o seguinte: o Ozempic é um fenômeno, está impactando a economia da Dinamarca num grau que eles estão com medo de ficar dependentes, é coisa de mais de 7 bilhões de dólares que está injetando na economia desse paizinho, né? Então, assim, é um remédio que está sendo aí amplamente difundido e prescrito, né, pelos médicos, que não é barato, as pessoas têm que pagar aí milhares de reais para poder usar esse remédio. Quando, na verdade, a gente sabe que hoje, com dieta, principalmente uma low carb, alta em proteína, né, que eu acho que a proteína, Uhum. nesse caso, Ajuda joga pra ali, caramba. influencia por conta do aumento da saciedade, consegue mimetizar, de certa forma, no nosso organismo, sem a náusea, o efeito do Ozempic, né? Então, assim, tem aí um conflito de interesse também, né? Se a gente parar para pensar, porque o médico
talvez, né, não vou entrar aqui nesse mérito, mas pelo menos por parte da indústria farmacêutica, que faz um trabalho comercial absurdo, né, com os médicos de representação, de apresentar o medicamento, de levar para congresso, isso e aquilo, você tem um investimento massivo na difusão do medicamento, quando que uma dieta que mimetiza esse efeito no nosso organismo, não tem ninguém por trás com interesse financeiro para poder difundir entre os médicos da mesma forma, né? Enfim, não sei, mas eu queria que você falasse aí dessa relação, não da relação, mas dessa questão, né, de você hoje em dia ter um medicamento que está sendo amplamente difundido, que as pessoas estão gastando bilhões de dólares ao redor do mundo para poder injetar essa substância, quando, na verdade, elas poderiam, de uma forma muito mais econômica, fazer uma mudança de hábitos e ter os mesmos efeitos, né? Talvez até de uma forma mais saudável e sustentável, porque você também perde músculo quando você fica sem apetite totalmente, né? Isso que você falou agora, por último, é uma verdade, nós vamos voltar nisso. Veja, por um lado, eu acho que é muito bom que a gente hoje disponha de drogas que são eficazes para o emagrecimento e seguras. Né? Então, essa é uma classe nova de medicamentos que, para quem não sabe, eles foram originalmente desenhados para diabetes, para controle do diabetes, e logo se descobriu que as pessoas ficavam com menos fome e emagreciam. Então, elas melhoravam do diabetes não apenas pelo efeito do remédio que atua diretamente no pâncreas, mas elas melhoravam porque o emagrecimento melhora o diabetes, por melhorar a resistência à insulina. E aí as drogas, claro, explodiram em venda, são medicamentos muito caros, são medicamentos injetáveis, e o Ozempic que a gente citou custa na ordem de R$ 1.000 por mês. E então, por um lado, é bom que a gente disponha, e assim, eu prescrevo, Joana, tanto para pacientes diabéticos que só com estilo de vida o controle não está bom e que só com medicação oral não está bom, e muitas vezes é uma alternativa antes da insulina. E também a gente usa com sucesso para pessoas que estão com dificuldade de aderir à mudança de estilo de vida. Porque a compulsão alimentar é um problema bem real. Então, tem gente que entende tudo que tem que fazer, já leu meu livro, tá? Tá cansado de saber o que deve ser feito, mas... Cansado de saber. Começou na segunda-feira, chega na quinta, a pessoa compra um pote de sorvete e come inteiro. Não é porque ela não sabe que não pode, é difícil, é a questão da compulsão. Então, esses medicamentos muitas vezes controlam bastante esse impulso, né? Outra coisa é também a questão psicológica de indivíduos que estão emagrecendo, mas estão emagrecendo lentamente com a mudança de estilo de vida e às vezes perdem o estímulo por estar vendo pouco resultado. Precisam de um estímulo, né? Um start, um restart. Então, eu acho que nessas situações a medicação está bem indicada. Né? O problema que eu vejo é o oba-oba do uso indiscriminado, porque sim, né? E por pessoas que não estão mudando o seu estilo de vida. Num primeiro momento, às vezes funciona porque inibe o apetite, então a pessoa continua comendo errado, porém comendo menos. Né? Universalmente dá errado. Tá? A pessoa chega uma hora que começa a não funcionar mais o remédio, começa a ganhar peso mesmo usando o remédio, porque ele não é milagroso, né? Se a pessoa continuar comendo todo tipo de besteira, chega uma hora que não funciona. E eu acho que o objetivo deve ser desmamar essa medicação com o tempo. E para você desmamar a medicação com o tempo, o hábito alimentar tem que ter mudado. Porque senão é líquido e certo que haverá o reganho do peso. Né? O que você comentou, que eu disse ali, olha, nós vamos voltar nisso, é assim, os estudos, os ensaios clínicos randomizados do Ozempic, eu estou falando do Ozempic, mas é toda essa classe de medicamentos, sim, semaglutida, né? Isso, então tem a liraglutida, que é o Saxenda, que é o Victoza, tem aí a liraglutida, que é o Ozempic, agora tem o Wegovy, que vai ser uma dose mais alta, tem uma outra medicação que está entrando, tirzepatida, que é ainda mais eficaz e mais cara, obviamente. Então, assim, o leque está se abrindo. O que os estudos estão mostrando é que as pessoas efetivamente comem menos, mas elas comem menos de tudo, inclusive proteína. E a perda de massa magra que as pessoas estão tendo com o emagrecimento provocado por essas drogas, ele é desproporcionalmente alto em relação ao peso perdido.
E aí, às vezes, a pessoa ela perde peso, mas ela fica mais gorda, porque o percentual de gordura dela aumenta, né? Então, imagina assim, que você, com medicação, perdeu 10 quilos, dos quais 2,5 kg é músculo, tá? Aí você parou de usar o remédio, porque, né, R$ 1.000 por mês e tal, não dá mais. Aí você engorda os 10 quilos de novo, mas aí você engorda 10 quilos de gordura. Então você terminou com o mesmo peso que você começou, mas com 2,5 kg a menos de músculo e 2,5 kg a mais de gordura. Tá? O efeito sanfona, ele é muito deletério por causa disso, porque a nossa tendência é sempre a perder um pouquinho de massa Do magra quando a gente músculo. emagrece. É. Mas, infelizmente, com essas drogas, a tendência de perder massa magra é um pouco maior. E o motivo, Joana, eu acredito, tem pessoas que acham que pode ser um efeito direto do medicamento, tá? Mas eu ainda acho que a chave está no que você falou. A É a fome perda de diminui para apetite, a tudo. náusea. Então, assim, a E aí. pessoa Não, e quando a come gente não menos está com proteína. fome, quando a gente está doente, a gente está com náusea, a última coisa que a gente quer comer é proteína. Exato. Não dá vontade de comer É a churrasco. última coisa. Me dá uma torrada, um pão branco, um arroz sem nada, né? Mas quando você Então, está com náusea. eu diria assim, esses medicamentos são, eles têm um lado bom e um lado ruim. O lado bom são realmente os primeiros medicamentos, primeira classe de medicamentos realmente eficazes para Uhum. emagrecimento. E esses novos, a tirzepatida que está entrando, tem um outro cujo nome eu não consegui aprender ainda, porque ele ainda está em fase 2, ele não foi nem para fase 3 de teste, então vai levar um tempo ainda para ser aprovado e entrar. Mas esse outro remédio, que ele é um remédio por via oral, e ele é um agonista de 3 hormônios, não é só um como o Ozempic, nem só 2 como a tirzepatida, ele provocou no estudo fase 2 perda de peso da ordem de 25% do peso corporal. Nossa, que Uh, é isso. uma coisa que até então só se via com cirurgia É isso que as bariátrica. pessoas, é isso que as pessoas estão indo injetar lá nos Estados Unidos, que tem as pessoas, Não, os ricaços aí indo esse é a injetar. tirzepatida, esse. Ah, Tá? Que tá. Porque outro agora dia eu ouvi falando, não, eu tomei aquela injeção e perdi não Agora sei ele já quantos está quilos. chegando no Brasil, Ah, chama tá. Monjaro, o nome Ah, da, tá, da ok. medicação. O Esse que eu estou te falando, comercial. não foi aprovado nem pelo FDA americano, Tá, mas é entendi. um É mais fenômeno. potente, mais É, potente. Agora, e, doutor Souto, desculpa, pode terminar. mas o que eu queria dizer assim, é evidente, eu acho que deve ser evidente, a gente não precisa de grandes estudos para entender o que eu vou dizer agora, que a solução para problemas causados por um estilo de vida ruim não estará num comprimido, tá? Na melhora do estilo de vida. A gente já sabe que a gente vai ter esses problemas de perda de massa magra, ou do remédio lá pelas tantas simplesmente parar de fazer efeito porque o corpo acostuma. Tá? Uhum. Então, eu acho que como um adjuvante, como uma ajuda para implementar o estilo de vida, fora de série, sensacional. Agora, não é a solução para os nossos problemas. Encoraja o paciente, né? Quando ele Uhum. sobe na balança e vê que não que aqui está perdendo peso efetivamente. Agora, a gente pode dizer, sem querer insistir nesse assunto muito rapidamente, a gente pode dizer que uma dieta baixa em carboidrato, ela mimetiza, de certa forma, o efeito de um medicamento como o Ozempic? Acho que sim, pelo seguinte, vamos explicar um pouquinho como é que o Ozempic funciona. Ele é um análogo, ele é uma molécula semelhante a um hormônio que o nosso intestino já produz, chama GLP-1. E o GLP-1 é produzido quando a comida chega no intestino, sobretudo a proteína. Né? Então, é uma forma do nosso intestino conversar com o estômago e com o cérebro e com o pâncreas. Olha que legal, né? Comida chegou lá no intestino e o intestino precisa dizer, pâncreas, ó, tá na hora de começar a se preparar para secretar uma insulina porque a glicose está para começar a subir daqui a pouco, porque a comida já chegou aqui, né? Hum. Aí o intestino secreta o GLP-1 que comunica essa informação. Ele também comunica para o estômago e diz, estômago, ó, vamos segurar a onda e segura o trânsito, porque a comida está chegando aqui, eu preciso digerir ela antes que venha mais. E aí isso retarda o esvaziamento do estômago, dá essa sensação de barriga cheia, de um pouco enjoo, inclusive. Tá? E terceiro, o GLP-1, esse hormônio vai lá no cérebro e avisa para o hipotálamo, para o centro do apetite, diz, ó, não precisa mais ter fome, já tem proteína chegando aqui, tem comida, estamos de boa. Tá? Então essa comunicação do intestino com o resto dos órgãos, ela é feita por esses hormônios, é uma coisa que se desconhecia até anos atrás. Né? Uhum. Não é o único, existe um outro chamado peptídeo Y, que é secretado pelo intestino, também estimulado pela proteína. Existe o glucagon, existe o GIP, que é um outro peptídeo. Então, esse remédio que eu te disse que provoca perdas de peso de 25%, que ainda não está aprovado, ele estimula todos esses três, ele é um análogo dos três. Né? Então, claro, o negócio é super potente. Agora, se você faz uma dieta low carb, que você come pouca glicose, pouco amido, pouco açúcar.
Tá? Em compensação, você vai comer bastante fibra, que é um negócio que dá saciedade, porque ele ocupa de fato espaço no estômago. É Então a físico, sensação de é lei da estômago cheio, ela física. é real, é física. É, é. E você está comendo bastante proteína que, por causa do estímulo destes peptídeos aí, gera saciedade. Tem um monte de estudos mostrando que dentre os macronutrientes, a proteína é o que dá mais saciedade. Então, esses peptídeos que você está simulando com remédios, eles são naturalmente liberados nesse tipo de alimentação. Então, sim, eu acho que está correto você dizer que você está simulando com uma dieta, com uma coisa natural, sem ter que gastar R$ 1.000 em remédio e sem ter que sentir náusea, o efeito de um Ozempic da vida, né? Com certeza. Ô, Souto, a gente estava conversando antes, né, de começar a gravação, né? Para quem não sabe, eu sou jornalista de formação, atuei durante 20 anos, trabalhei na TV, na Globo, na Band. É, e uma coisa que eu aprendi no jornalismo, né, era até o William Bonner que falava, né, que quando a gente faz uma matéria para o Jornal Nacional, né, quando a gente fala com o telespectador, a gente tem que imaginar que a gente está conversando com o Homer Simpson, né? Ou seja, não pode complexificar muitos assuntos, a gente tem que simplificar ao máximo. E eu acho que esse é o grande talento de um comunicador, né? E eu brinquei porque você é uma pessoa aparentemente muito introvertida e tímida, mas você tem esse dom de se comunicar muito bem, né? Não só pela escrita no blog, né? Porque você escreve de uma forma muito, muito legal e com muito senso de humor, né? Humor às vezes um pouco sarcástico e tal, mas quando você fala também, eu pude perceber isso, né? Com os podcasts, né? Você está sempre. Primeiro que você fala de uma forma muito simples, você consegue traduzir a ciência para o leigo, né? E você faz muitas analogias. Então a gente consegue visualizar aquilo que você está explicando e tudo passa a fazer mais sentido, né? Então, nesse livro você conseguiu trazer um assunto que é extremamente complexo, né? Porque, claro que a gente não está falando só de uma dieta, você tem que comer isso, você não pode comer aquilo, mas a gente está falando de tudo que tem por trás desse tipo de alimentação, né? E por que que ele é tão eficiente no controle de uma série de doenças, né? E também para perda de peso. Então, você conseguiu nesse livro, de forma muito clara, né? E estruturando tudo que foi escrito no seu blog, que já teve dezenas de milhões de acessos, e no podcast, que é um dos mais escutados na área de saúde, tudo que foi dito ali, você conseguiu resumir nesse livro, estruturar, concatenar as ideias para que tanto leigos como profissionais da saúde possam entender melhor esse estilo de vida alimentar. Mas ainda existem muitos mitos, né? Independentemente de todo o seu trabalho aí, o que mais tem é preconceito contra low carb e muitos mitos, né? Você desbanca alguns aqui, né? Você Os mais lista comuns. e prova por A mais B que eles não, que eles são infundados, né? Mas, por exemplo, eu acho que quando eu falo de low carb com alguém, né, e eu acho que isso você deve receber muito também no seu consultório e em dúvidas do blog, é a questão do colesterol, né? E hoje em dia existem muitos estudos que associam um colesterol alto, né, o LDL, a um risco aumentado de doenças cardiovasculares, etc. Até o Peter Attia é um dos que fala muito, principalmente da questão do ApoB, né? Não sei como é que é, ApoB. apoproteína, ApoB. É, e existe uma briga grande nas redes sociais entre pessoas, e todos muito embasados, né? Então, nessa, por exemplo, eu, que me considero um pouco entendida do assunto, fico um pouco perdida e por isso eu quis trazer aqui para você, porque realmente muita gente que faz low carb acaba tendo os níveis de colesterol um pouco, às vezes até bem aumentado. Como é que fica essa questão, né? Porque eu acho que esse é um dos argumentos mais difíceis da gente combater, né, quando a gente está tentando defender a low carb. Então, eu queria saber, numa mesa de bar, como é que o Dr. Souto defende essa questão da low carb e do colesterol? Bom, não por acaso, esse é talvez o capítulo mais longo de todo o livro. Então, ele é um assunto complexo e é um assunto cheio de nuances. E veja, Joana, eu vou dizer como que eu falaria na mesa de bar,
Tá bem que tem que ser uma mesa de bar com o pessoal Não pode antes ser o de... Homer Simpson. Não pode ter bebido muito. Né? Então, assim, quando a low carb começou a ganhar atração como um método que funciona, que produz perda de peso, que melhora várias coisas, aos poucos foram caindo as objeções. Primeiro você dizia, não, isso não funciona. Aí tem os estudos mostrando que funciona. Aí vem lá, tá bem, funciona, mas pode ser ruim para o rim, ou pode ser ruim para o fígado. Bom, e vem os estudos mostrando que não, pelo contrário, é bom para esses órgãos, porque qual é o órgão que não vai ficar melhor se você tiver com menos gordura corporal e menos inflamação? Tá? E aí as objeções vão caindo uma a uma, e aí sobra essa questão do colesterol. O que acontece? É fato que muita gente tem uma elevação do colesterol total. Algumas pessoas têm uma elevação importante do LDL, não é todo mundo, tá? Uhum. E aí eu acho que o pessoal se perdeu para os dois lados, tá? Primeiro, quem era contra low carb argumenta que qualquer pequena elevação do colesterol, qualquer elevação do LDL é deletéria. Isso não é verdade, porque se o colesterol total aumentar, se o LDL aumentar um pouco, mas o HDL, que é o bom, aumentar mais, os triglicerídeos caírem, a resistência à insulina melhorar, o risco cardiovascular dessa pessoa vai terminar menor do que ele era, e não maior. E tem umas fórmulas também, uns cálculos, né, de Tem umas LDL com fórmulas. triglicerídeos, enfim, não sei se você quer entrar, porque aí já na mesa de bar já ficou Na mesa complicado. de Se a gente... bar, o pessoal já vai estar pedindo mais um. Tá? Então, assim, basta saber que para muitas pessoas uma elevação discreta do colesterol não é um problema e se acompanha, inclusive, de uma melhora do risco. Por quê? Porque aí tem a história do ApoB, aí, que são as partículas que carregam o colesterol. Às vezes, você pode ter um aumento do colesterol sem um aumento do número de partículas, porque passam a ser partículas maiores, que carregam cada uma delas mais colesterol, mas o número de partículas continua igual. Bom, isso está bem explicado, né, no livro, não vou entrar em detalhes. Por outro lado, os defensores da low carb, no afã de dizer que a low carb é boa, enfim, eu acho que eles acabaram enveredando por um caminho muito ruim, que é um negacionismo científico do De colesterol. dizer que o LDL não é tão mal assim, Que ele não tem isso? importância nenhuma, que na realidade Tá. colesterol mais alto é até melhor. A gente escuta isso por aí, a gente vê colegas falando isso em live, em rede Sim, social. sim, Tá? sim. E até nos Estados Unidos tem o Paul Saladino que fica mostrando, my Isso. LDL went through the roof e tá ótimo. Que bom, Ele né? era carnívoro, né? Também já é um lado mais extremo aí, né? Acho que hoje não é Que eu mais. acho que é um extremismo do mesmo nível do veganismo, sabe? O Isso, grau quando vai para o extremo é fogo. é um extremo onde não há nada que você possa dizer que convença a pessoa a mudar de opinião. Tá? Então, a verdade é o seguinte, o colesterol, ele não é nenhuma coisa que tanto faz quanto mais alto melhor e tal, absolutamente não. Então, assim, se você tiver níveis muito elevados, isso aumenta o risco. Tá? Porém, não é verdade que qualquer elevação, por pequena que seja ruim. Tá? Entendi. Tá. Então, o que a gente vê na prática é assim, ó, os indivíduos que têm problemas metabólicos para tratar, pré-diabetes, diabetes, gordura no fígado, síndrome metabólica, essas coisas, essas pessoas, ou o colesterol delas não sobe, ou sobe pouco, acompanhado de uma melhora do perfil, quer dizer, o HDL aumenta, os triglicerídeos caem e tá tudo bem. Tá? Ok. Isso é o grosso, é a maioria dessas pessoas. Onde você vai ter, muitas vezes, elevações estratosféricas do colesterol. O colesterol do indivíduo era 200, e aí ele começa a fazer uma cetogênica que vai para 400, 500. Tá? Nossa. São normalmente pessoas magras, fisicamente ativas, com uma boa quantidade de massa magra, inclusive. Tá? E esse perfil é o sujeito que resolve fazer cetogênica, ou porque, nossa, fica pilhado, a cabeça a mil, se sente melhor, mas muito frequentemente para melhora, inclusive de performance atlética. Tá? É gente que consegue correr maratona em jejum, em cetose,
Uhum. Sabe, é um perfil de indivíduos É que... muito específico, né? Mas Isso. é bem seco, né? Pouquíssima gordura e já não tem o que queimar. E aí aquele monte de gordura da dieta cetogênica acaba indo para o fígado, sendo convertido em corpos cetônicos, e o que não é convertido em corpos cetônicos é empacotado em VLDL, que vira LDL e desregula a coisa. Tem um cara chama David Feldman, que por sinal é um engenheiro, não é nem Ah, médico. é? O David, eu sigo ele no E o Twitter. Feldman é o cara que primeiro identificou esse perfil em rede social, um troço Ah, muito tem louco. até um nome, né? Ele botou tem um nome, eu Chama-se Lean esqueci. Mass Hyperresponder. Lean Mass. Como é que é? Lean Tá? Mass Hyperresponder. Tá? Hyper Responder. Isso E mesmo, eu Hyper traduzi Responder. isso no meu livro como a Isso. hiperresposta. Tá? Então, são Uhum, indivíduos isso. magros com hiperresposta. Uhum. Então, o que eu costumo fazer com essas pessoas quando elas me buscam no consultório? Primeiro, eu tenho que conscientizá-las de que, de fato, é risco ter colesterol nesses níveis. Não é Tá, aceitável ter colesterol tá. nesses níveis. Uma E vez quando você diz entende... esses níveis, é a partir de quanto, assim? Vai, vamos ser bem específicos. Que vai ter alguém, todo mundo vai querer olhar o seu para ver se ele já está nesse nível preocupante. Eu acho que certamente valores que começam a ultrapassar 300 estão nesse nível que eu acho Ah, que não é tá. uma boa. Não, porque aqui num médico normal, deu mais de 150, ele já fala que está com colesterol Não, estou alto, falando de 300 o LDL. total, tá? Ah, Total. tá, Tá? entendi, tá. Bota aí LDL acima de 160. Aham, Eu já tá, fico assim, acende um sinalzinho amarelo. Certamente acima de 190, eu acho que precisa ser tá. repensado. Tá? Uhum, Um, tá. Embora, abrindo um parênteses, existe toda uma teoria que, inclusive, o Feldman conseguiu juntar uma equipe de médicos, eles estão testando isso, tá? Porque Uhum, pode ser, Joana, pode ser que de fato as pessoas que têm esse perfil, faz exercício, tem um monte de massa magra, é. insulina lá embaixo, glicose lá embaixo, triglicerídeos lá embaixo, HDL nas alturas. Uhum, Talvez para essas pessoas ter um colesterol de 350, um LDL acima de 190, talvez não seja risco mesmo. A gente não sabe hum. porque isso é um fenômeno novo, é uma coisa que a É muito medicina não específico, é estudou. muito Tá? específico. É. Então o Feldman pegou pessoas assim e está fazendo score de cálcio coronariano seriado com né, Ah, para ver se elas interessante. estão com uma aterosclerose acelerada em relação a pessoas da mesma Interessante. idade, mesmo sexo e tal. A gente vai demorar para saber a resposta disso e a minha conversa com o paciente costuma ser assim, ó, eu não posso jogar com a sua saúde porque eu acredito que talvez isso não seja um É. problema. Tá? Tem Então, que ter responsabilidade como médico, né? realmente, né? Se você Tá? não tem ainda as evidências, você que é tão apegado a isso, né? Não E faria é isso que eu sentido, seria chamo de incoerente. negacionismo do LDL, o É, negacionismo científico. A gente não tem as é, evidências para dizer que ter um colesterol estratosférico, não é um problema só porque a pessoa faz low carb. Tá? Então, uhum. eu acho que esses indivíduos têm duas alternativas. Lembra, a maioria é magro e tal, não tem nenhuma doença metabólica. Vamos começar a fazer uma low carb moderada, e aí a Uhum. gente introduz tubérculos à vontade. Então não é assim Uhum. a cenoura, não, estou falando batata mesmo, batata doce, Uhum. mandioca. Tá? Uhum. Fruta, não estou falando só abacate, tá? Coco, Banana, não, que é delícia. banana, é manga. Tá? Mamão, manga, abacaxi. Então a gente introduz bons carboidratos para tirar propositalmente a pessoa da cetose e muda o perfil das gorduras. Vamos parar com excesso de banha Menos de porco, saturada. carne gorda e tal, manteiga, e vamos lá para azeite de oliva, abacate, nozes, castanhas, peixes, frutos do mar. Uhum. Joana, não raro eu vejo quedas de 100, 150 pontos Nossa, de LDL impressionante. só com isso. E É como impressionante são... como essa modulação da gordura também, né? Porque a É, gordura, ela é um macronutriente, mas ela é tão diversa ali no poliinsaturado, monoinsaturado, saturado, né? Reage de formas tão diferentes no nosso organismo, né? sim, então, assim, isso não costuma ser, repito, a realidade do indivíduo com 95 quilos, gordura no fígado, resistência à insulina e pré-diabetes. Esse aí, se ele fizer uma low carb comendo carne gorda e manteiga e tal, ele emagrece e o colesterol às vezes nem sobe. Tá? Mas Entendi. nesse perfil das pessoas que eu digo que fazem a low carb recreativa, eles não precisam, elas querem fazer. A A, estética também, né? Às vezes é pela estética, que a pessoa quer secar ao máximo, não é nem é, só pela cognição, pelo Mas aí, assim, ó, desempenho se o indivíduo foi esportivo. sorteado pela natureza para ter uma elevação É. muito louca do colesterol, eu acho que vale mudar a alimentação. Mas existem Uhum. algumas situações nas quais isso não é possível. E aí, vamos lá, eu vou te dar dois exemplos. Diabético tipo 1,
magro, não tem resistência à insulina, não tem nada, faz esporte e tal, mas o tipo 1, para quem não sabe, é aqueles que o pâncreas não produz insulina e precisa injetar insulina o resto da vida. Em low Uhum. carb, melhora pra caramba, dá para reduzir bastante as doses de insulina, o controle da glicose fica melhor. Tá, mas aí o sujeito é um hiperrespondedor desse, o colesterol dispara. Aí eu vou fazer o quê? Encher de batata doce? Não Não vou. pode. Aí é É. o caso que você tem que tratar, e as estatinas estão aí para isso. Ah, tá Eu certo. não demonizo Entendi. as estatinas no livro, eu deixo bem claro que são drogas que podem e devem ser usadas quando indicado. Então, você mantém a low carb pelos benefícios e trata o efeito colateral do colesterol. Outra situação, nós temos até dois episódios recentes aí do podcast sobre psiquiatria metabólica com o Dr. Regis Chachamovitch, que é um Hum. psiquiatra que trabalha com dieta cetogênica em transtornos psiquiátricos. Agora, imagina um indivíduo com depressão refratária que faz uma cetogênica e melhora pela primeira vez, ele está com a depressão controlada, só que o colesterol dispara. Aí eu vou dizer, olha, não, vão parar com essa dieta? Claro que não, né, Joana? É, pois Trata-se o é. Aí tem que colesterol, botar na balança, né? Você dá uma trata-se o colesterol estatina. e mantém né? Eu falei, estatina não é a única, tem outras drogas, para quem não tolera estatina, tem ezetimiba, tem o Rapata, que é injetável, né? Então, assim, Uhum. existem alternativas. O que eu não concordo é nem com a ideia de que qualquer pequena elevação de colesterol é um problema, que é a crítica tosca e rasa que é feita a low carb, né? Uhum. Mas também eu não estou do lado do negacionismo do colesterol, que diz que elevações muito grandes não tem problema, porque isso não tem sustentação na evidência, né? Então, seria muito grave, né, a gente dizer para um paciente que está tudo bem, ele tem um colesterol de 400, e aí daqui a pouco esse sujeito infarta, e aí? É. Não, senão não pode correr esse risco, realmente. Tem que Sabe? ter. Né? Isso aqui é interessante, né, doutor Souto? É porque você tem esse equilíbrio e não entrou na seita, apesar de sempre ter estudado e defendido a low carb, não é a qualquer custo, né? E é por Então, isso que eu disse assim que uma coisa da qual eu me orgulho é aquele endosso ali do Dr. José Alencar, que é o autor do Manual de Medicina Baseada em Evidência, na orelha do livro. Quer dizer, se eu falasse ali que colesterol é uma besteira, quanto mais subir melhor, pode ter certeza que eu não né? teria essa orelha do livro. E eu estou falando com você, E nem profissional de apresentação de um. saúde, médico, pode ler o livro, que eu não estou dizendo ali que colesterol é uma besteira e é irrelevante, porque eu não sou irresponsável nem maluco. É. Não, e o próprio doutor, o Rodrigo Bomeni, que é endocrinologista também, né? E Exato. fez uma apresentação muito nessa linha também, né? Do seu apego à evidência científica. O Ted Naiman, que é um médico americano, né? Que escreveu um livro que defende a teoria aí de uma relação proteína-energia, né? De você priorizar sempre a proteína e reduzir alimentos que vão ser o que vão que te dão energia, no caso a gordura e o carboidrato, e que a partir do momento que você prioriza a proteína, aí você pode jogar com carboidrato e gordura de acordo com as suas preferências pessoais, Isso. ou, enfim, necessidades terapêuticas e tal. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, porque é uma estratégia que evolui um pouco da low carb, não deixa de ser low carb, porque nunca vai ser high carb, já que a gente está priorizando a proteína, mas ela coloca a proteína ali num protagonismo maior do que a low carb colocava. O que você acha dessa estratégia? Você tem aplicado? Ela se enquadra nesse conceito de low carb? Ana, tem um capítulo só sobre isso. Ainda bem que eu fui sincero e falei que eu ainda não tinha lido o livro todo, né, Tá? doutor Souto? Então, eu tentei, nesse livro, primeiro, na parte inicial, construir o argumento que mostra o mecanismo através do qual a gente imagina que a low carb funcione, mas, e é um hábito meu isso, eu desconstruo esse argumento depois, eu mostro aonde esse argumento falha e as coisas que ele não leva em consideração. Então, uma delas é isso, a questão chave da Mas proteína. você, só te interrompendo, aí depois você retoma. Mas você mudou de ideia ao longo do tempo? Foi uma coisa que você reviu desde que você começou a estudar e escrever sobre low carb? Eu com certeza mudei de ideia de acordo com o tempo e acho que qualquer um que trabalhe com ciência, que não mude de ideia de acordo com o tempo, olha, é bom vocês começarem a seguir outra pessoa, né? É. E tem várias coisas que eu escrevi no blog 10 anos atrás que hoje eu não escreveria ou escreveria diferente. E que Então, no livro estão atualizados, né? Exatamente. exatamente, eu acho que foi muito bom ter escrito esse livro agora. 5 anos atrás, eu julgo que eu não teria maturidade
para escrever esse livro, porque muitas coisas que mudaram algumas compreensões minhas foram estudos realmente dos últimos 5 anos. Né? Uhum, E repito, você trabalha em cima de uma hipótese, mas se essa hipótese for testada e for refutada, bom, a gente tem que ter esse desapego, a gente não pode se apaixonar pela própria hipótese, né? Porque a ciência é assim, né? A gente vai construindo teorias baseadas em hipóteses que, enquanto não forem refutadas, elas permanecem valendo. Quando elas são refutadas, a gente substitui por outras. uhum, Então, eu diria que a visão de low carb que está no livro Uma Dieta Além da Moda, ela é uma visão refinada. Ela é uma visão que ela entende que existe sim uma influência da questão do impacto dos alimentos sobre a insulina, mas isso sozinho não explica. Isso uhum, sozinho, por exemplo, a relação proteína-energia, você tem uma proporção maior de proteína do que de calorias não proteicas, é uma coisa que produz emagrecimento mesmo fora de low carb e que certamente melhora o resultado da low carb. Né? Existe a questão dos ultraprocessados, que também tem o seu próprio capítulo, que fazem a gente comer mais simplesmente porque é gostoso. Porque existe uma engenharia de alimentos voltada uhum. para tornar aquilo irresistível. Então você viola a própria saciedade, independente de questões como, sabe, proteína, carboidrato. Uhum. Né? E tem uma questão também, né, que é a densidade calórica, né? Porque as pessoas às vezes elas têm a falsa impressão que elas estão comendo pouco, porque em termos de volume, se elas têm uma alimentação rica em ultraprocessados, aquilo ali, se pegar um pacote de chips, né? Você tem a sensação de que não comeu nada, quando na verdade você teve uma ingestão absurda de calorias, sem nem se dar conta, e aquilo ainda aguçou o seu apetite, então te levou a comer mais. Então, essa questão do médico te mandar comer menos na era dos ultraprocessados não faz sentido nenhum quando a gente leva em conta esse problema não só que você mencionou, de que existe uma engenharia por trás para você tornar aquele alimento altamente delicioso, crocantinho, salgadinho, docinho, ou Uhum. seja, né, o hiperpalatável, mas também pela densidade calórica. Em muito pouco volume, ele concentra uma quantidade absurda de calorias. Isso é super importante porque vamos imaginar que o nosso centro da saciedade, o nosso centro da recompensa no cérebro, eles foram calibrados pela evolução darwiniana para aquilo que existia durante essa evolução. Né? Então, nós estamos calibrados para consumir alimentos de baixa densidade calórica. Na natureza, tem muito pouca coisa caloricamente densa, talvez a gordura. Né? Então, se É. você. E veja o animal de caça, o animal que é. Não o animal doméstico que foi geneticamente selecionado para ser gordo, mas o animal de caça ele é uma carne magra, Uhum, tá? uhum. Então não Porque ele é é ativo, né? Ele é selvagem, é né? selvagem. Então, Uhum, os caçadores que estão aqui me ouvindo sabem que são carnes magras os animais de caça. De modo que não é uhum. fácil comer gordura pura na natureza, no ambiente, em 2 milhões de anos, que os nossos antepassados evoluíram e esse centro da saciedade foi calibrado. E até para pegar, tem uma oleaginosa, você tem que pegar a fruta, tirar a semente, quebrar a casca, né? Hoje em Isso, dia, né? A gente entrega uma pasta que foi moída em moinho de pedras, assim, até pastinhas uma. tartinê, meu Pois é, Deus. sem querer depor contra mim, mas é isso, quer dizer, você. Naquela época, né, os nossos antepassados, para eles terem acesso a uma oleaginosa, era dificílimo, É né? porque não Hoje em existia dia você pega pomar. um punhado e enfia na Não boca, existia né? Então, pomar, não existia plantação, não existia é. agricultura durante esse processo formativo do nosso sistema Uhum, nervoso. é. Então, o encontro de alguma oleaginosa comestível era uma coisa fortuita. Né? Uhum, é. Na natureza, você praticamente não vai encontrar nada que tenha mais de 20% de carboidrato. Tá? Até Uhum. porque, por questões osmóticas, não dá para ter tanto assim, porque tem que estar em equilíbrio com a água dentro A da água planta. fibra, né? A água Isso. fibra. Né? É. Já como você disse, o ultraprocessado ele é desidratado. Né? Então ali a gente É. tem uma concentração por volume que na natureza a gente não vai encontrar. E bom, o nosso cérebro Uhum, não está pronto para isso. Então, é. lógico que o que eu argumento ali nesse capítulo dos ultraprocessados? Quem faz low carb já está diminuindo absurdamente os ultraprocessados por definição, porque é muito Uhum, raro você ter um ultraprocessado que é à base de proteína, por exemplo. Né? Existe, tem uns biscoitinhos à base de whey protein que eu acho uma delícia,
né? Super gostoso, mas é um negócio que tem que ser alguém que você está procurando aquilo ali. Custa mais caro do que comprar um salgadinho à base de amido de milho, né? Óbvio, óbvio, É algo que você está indo atrás. De uma forma geral, ultraprocessados são o quê? Amido e açúcar e gordura vegetal, Uhum, exato. né? Então, realmente, quer dizer, a gente tem aí, eu acho que é o que você estava desenvolvendo o raciocínio, você foi, as evidências científicas foram mostrando ao longo do tempo que mais do que uma questão hormonal, a low carb, ela funcionava muito pela questão de ter mais proteína, de ter mais comida de verdade com menos densidade calórica, né? Uma eliminação natural dos ultraprocessados da É um dieta. conjunto. Então, é um conjunto de fatores. Agora, a proteína realmente hoje, assim, além da fibra, né, que é muito importante também, a gente pode dizer que é o macronutriente que mais confere a saciedade, Sim, sim, mais do que gordura, mais do mas que. tem estudos em modelos animais, tem estudos em seres humanos que mostram isso de uma forma muito clara, né? Inclusive estudos cegos feitos com shakes que foram desenhados para ter o mesmo sabor. Então, o carboidrato do shake era a maltodextrina, porque ele não é doce, mas os shakes eram adoçados com adoçante artificial, né? Uhum, Todos tinham o mesmo aroma, todos tinham a mesma textura, mas numa textura vinha da gordura, no outro a textura era um espessante, uma goma, uma coisa assim, para que as pessoas consumissem de forma cega, duplo cego, estudo controlado, né? uhum. Shakes com mais carboidrato, mais gordura, mais proteína. O que dá mais saciedade, que a pessoa come menos na refeição seguinte, é o shake proteico. E os estudos em animais também não deixam nenhuma dúvida disso. Então, hoje não se debate o fato de que a proteína por isso que o título, inclusive, do capítulo que trata sobre isso é a proteína como freio do apetite, né? Uhum. E o vegano pode fazer low carb? Não que a gente tenha um público vegano, né, doutor Souto, mas. Assim, ó, vamos lá. O vegetariano que consome ovos e Aí é laticínios fácil, aí é é mais fácil. fácil, tá? É. E a proteína de soja, dentre as proteínas veganas, é a mais completa, tá? É a que Tá. tem o melhor perfil de aminoácidos, e então é possível, tá? O vegano é mais difícil, Joana, porque realmente sem os laticínios, sem os ovos, você tem que obter a sua energia a partir de gordura, não de carboidratos. Então você vai ter que fazer uma dieta vegana que não tem arroz, não tem feijão, não tem batata, não tem açúcar, não tem É farinha, difícil. né? Mas você não pode viver só de folhas, só de legumes, Uhum. porque isso não tem calorias e não tem proteína. Tá? E aí a sua proteína você vai ter que obter de proteínas ultraprocessadas, de pós, né? Tipo proteína isolada de soja, proteína isolada de ervilha, proteína isolada de arroz. E as gorduras você vai obter, então, aí sim, das oleaginosas, do abacate, do coco. É uma grande engenharia, que eu não Tem vou que dizer ter muito que acompanhamento, é. né? Tem que ter um acompanhamento, é um cálculo, dá trabalho. Eu fico. O vegano low carb vai penar. Eu acho que provavelmente quando existe isso, aliás, existe tem uma médica chamada Carrie Julius, que ela é uma ortopedista americana e ela é diabética tipo 1, e ela segue uma dieta very low carb vegetariana. Tá? Ah, E, vegetariano. e, e eu acho que ela tem alguma coisa de laticínios e ovos, mas ela realmente tende a consumir as suas calorias de oleaginosas, coco, abacate, e aí ela Uhum. consome proteína de soja, essas coisas. Então, eu acho que o vegano vegetariano o vegano que faz very low carb, normalmente vai ser alguém que precisa fazer uma very low carb por uma questão de saúde, mas que por motivos éticos, enfim, opta por ser Uhum. vegano. Eu não acho que seja impossível, mas é tão, tão, tão difícil, né? Agora, você tocou num tema interessante, né? Que a gente fala muito dos ultraprocessados, eles são demonizados, mas a gente tem alimentos ultraprocessados que são extremamente saudáveis e proteicos, como é o caso do whey protein, né? E até dessas proteínas em pó de vegetais, como de ervilha, de arroz, mas assim, a gente pode dizer que existe uma hierarquia da proteína nesse sentido, quer dizer, a proteína animal ela é realmente superior à proteína vegetal, quando a gente fala de uma beef protein, né, que é a proteína do boi, seja ela em pó, seja ela in natura, o whey, os laticínios,
são de fato superiores à proteína vegetal, do arroz e da ervilha, por exemplo, ou até da soja? Joana, então assim, quando eu estava escrevendo esse capítulo dos ultraprocessados, a Sari me fez reescrever um pedaço, justamente para contemplar de forma clara essa ideia de que nem todo ultraprocessado é ruim, e nós podemos ter, e o exemplo que tu citou é um exemplo claro, né? O whey protein é ultraprocessado, mas é um negócio que o seu consumo dentro de uma dieta, né? Vamos colocar assim, adequadamente prescrito por um nutricionista, acho que está excelente, né? Os biscoitinhos de whey protein que eu falei, eu acho lanchinhos maravilhosos, muito melhores do que determinados vamos dizer, eu poderia comer um pão que é processado, não é ultraprocessado, e o ultraprocessado à base de whey protein, para mim a saúde é melhor. Tá? Então, isso está contemplado lá nesse capítulo. Agora, tentando responder a tua pergunta, que ela é complexa, nós temos um episódio do podcast que entra nisso, tá? É assim, as proteínas animais, com exceção do colágeno, tá, são proteínas completas, o que significa que elas têm uma proporção adequada de todos os 20 aminoácidos. Né? E uma forma simples, agora a mesa de bar, para a pessoa entender o seguinte, a composição de praticamente qualquer bicho que você que está nos ouvindo come é muito parecido com a sua composição. Tá? Então, os aminoácidos, inclusive a proporção deles que são necessários para fazer um boi, uma galinha ou um peixe, são literalmente os mesmos que você precisa fazer um ser humano. Nós somos todos filogeneticamente muito parecidos e muito próximos do ponto de vista evolutivo. Né? Então, assim, nós somos bastante diferentes, nós divergimos das plantas e dos fungos há muitos bilhões de anos. Agora, os mamíferos, e não, nem só os mamíferos, olha lá, os cordatos, tá? Agora vamos pegar, assim, super geek, tá? Bichos eu nem sei o que é cordato. Com coluna vertebral e tal. Então, tá, okay. Inclui peixe, inclui nós e tal, é tudo parente, tudo tem um coração, 2 rins, um fígado, é tudo muito parecido no fundo. Tá? Então, quando você come um bicho, você está comendo os pedacinhos de Lego dos quais você mesmo é feito, quer dizer, é óbvio que é uma proteína completa. Tá? Já a proporção de pecinhas de Lego que eu preciso para construir uma planta é completamente diferente. Então, quando eu como uma planta, eu tenho alguns aminoácidos que têm em grande quantidade, outros têm muito pouco. Dependendo da planta, tem uns que literalmente não tem. Né? E aí aquele drama do vegano que precisa da orientação do nutricionista para fazer combinações de diferentes vegetais, porque aí tem peças de Lego que tem sobrando num, tem outras que tem sobrando no outro, juntando tudo, quem sabe deu os 20 numa proporção razoável. Seja o que Deus quiser. Então, coisa que se você come plantas e bichos, não precisa orientação nenhuma, você vai ter uma dieta completa nesse sentido. Tá? Agora, eu mencionei antes que a proteína de soja, por exemplo, é uma exceção nesse sentido, realmente tem uma proporção adequada de todos os 20 aminoácidos. Então, eu sei que a soja também é muito mal falada. Isso eu ia te perguntar, porque aí vão falar, tem a coisa dos fito, um disruptor endócrino, alguma coisa desse tipo. Eu hoje em dia já não compro muito essa ideia, eu acho que a evidência não está aí, e também quando come a proteína isolada de soja, isso aí já, como o nome diz, foi isolado, né? Então, de uma forma geral, as proteínas de origem vegetal são incompletas, têm uma biodisponibilidade ruim, quer dizer, a absorção delas é mais difícil, você precisa de um preparo muito especial para conseguir melhorar essa biodisponibilidade, e precisa fazer combinações de diferentes fontes para ter os aminoácidos todos. Então, como regra rápida, assim, né, em inglês eles falam aquele rule of thumb, né, quer dizer, a regrinha rápida sim, proteínas animais são mais completas, são melhor absorvidas, são proteínas de uma qualidade melhor. Eu falei do colágeno como exceção, porque o colágeno é uma proteína super incompleta. Então, vamos dizer, ficar usando colágeno como suplemento de proteína não faz muito sentido. Não para ganhar massa muscular, não para ganhar massa muscular. Tá certo. Mas para outras funções, você acha que pode fazer sentido ou não? Olha, Joana, eu tenho uma dúvida com relação a isso, porque se você consome proteínas completas em quantidade, e aí eu estou falando tanto de comida de verdade, carne, peixe, frango, ovos, laticínios, mas também um whey protein, por exemplo, você vai ter todos os aminoácidos, inclusive aqueles necessários para fabricar o seu próprio colágeno. Porque o colágeno que você consome não vai se incorporar ao seu colágeno. Ele é um colágeno de outro bicho, um colágeno do boi. Não tem GPS. Não tem GPS. Ele vai ser todo digerido nos aminoácidos que o compõem, né? E o corpo daí vai fabricar colágeno com esses aminoácidos, mas você não precisa estar comendo colágeno para isso, porque se você comer ovos,
Vai ter Entendi. ali a prolina, hidroxiprolina, etc., que formam o colágeno. Perfeito. Então, entendeu onde eu quero chegar? Entendi. Não Eu precisa acho ser o que colágeno. não O precisa ser o colágeno colágeno, aquela entendi. ideia assim, olha, eu quero ter mais colágeno para evitar rugas, então vou comer mais colágeno. A evidência científica que embasa isso é É bem ruim. fraca. É. Normalmente são estudos super pequenos patrocinados pelos laboratórios que vendem colágeno hidrolisado. Ô, Souto, para a gente finalizar, vamos falar da indústria. Eu não poderia deixar de falar disso, né? Porque, assim, da mesma forma que você defende a low carb, eu tenho uma preocupação muito grande em defender a questão do rótulo limpo. E eu sei que assim, Uhum. até a gente não concorda tanto nesse sentido, porque eu sei que vocês falam, e eu entendo perfeitamente, que tem várias coisas aí que a gente não entende como comida, mas que necessariamente não vão nos fazer mal, enfim. Então, Sim, assim, não estou demonizando a indústria, mas para mim é muito importante, eu gosto de comer comida limpa, ou seja, coisas que eu reconheço como alimento, né? Eu acho que a minha marca está muito sim, baseada nisso, mas não é questão. O fato é que eu tenho, né, uma bandeira que é a coisa das pegadinhas da indústria, né? A gente está sempre sendo enganada. Da primeira vez que eu te entrevistei, foi inclusive por conta desse assunto, que você foi a primeira pessoa no Brasil que trouxe a questão do maltitol de forma tão contundente, né? Como um adoçante que não era necessariamente seguro, principalmente para para o pessoas diabético. diabéticas, porque podem elevar a glicemia, além de todo o desconforto que ele causa, como outros poliós, mas enfim, isso é mais uma questão de tolerância. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: hoje em dia, né, essa questão do maltitol, claro que a grande maioria da população não faz ideia, né, dessa Sim. questão do maltitol, tanto que 99% da indústria que usa o zero, que faz o zero açúcar, ainda adoça com maltitol. Mas você, nesse meio, né, nessa questão específica da low carb, tem outras pegadinhas, além dessa do maltitol, com as quais a gente tem que se preocupar na hora que a gente vai comprar um alimento industrializado? Afinal de contas, todo mundo precisa, de vez em quando, de Sim. praticidade, né? E de comprar um alimento pronto, já processado ou ultraprocessado. O que a gente deve, né? Ao que a gente deve se ater, né? Do que a gente deve prestar atenção quando a gente vai comprar um produto na hora de ler o rótulo, a lista de ingredientes? Joana, eu faço um mnemônico para os meus pacientes, para eles lembrarem que tem duas coisas que começam com mal, que eles têm que cuidar. Uma é o maltitol e a outra é a Ai, maltodextrina, né? maltodextrina, é Começa com verdade. mal, é do mal. A maltodextrina é um outro nome para amido, e tem muitos produtos onde ela figura de forma muito proeminente. Então, eu não estou falando daquele produto que a maltodextrina é, sei lá, o penúltimo ingrediente, você vai ver lá tem 0,5 gramas de carboidrato por porção. Mas vamos falar, por exemplo, dos adoçantes culinários ou de forno e fogão, que vamos pegar um exemplo de um adoçante que as pessoas gostam de usar, porque é natural, que é a estévia, Tipo estévia. né? Mas aí você tem uma estévia culinária de forno e fogão que 99% do que tem naquele pote é maltodextrina e 1% é a estévia. E Até porque a maltodextrina, estévia, ela é um adoçante de intensidade. super Você bota muito potente, pouquinho, muito né? potente. Mas a questão é que você está trocando açúcar por maltodextrina, quer dizer, está trocando carboidrato por carboidrato, né? 6 por meia dúzia. Então, isso é uma das coisas que me indigna muito, né? A maltodextrina passar batido como uma coisa adequada para low carb ou para diabéticos. O O maltitol a gente maltitol. já comentou. E outra coisa que quem está nos ouvindo tem que ficar atento é o truque de colocar que o produto não tem açúcar, às vezes vai ter escrito assim, 0 açúcar adicionado, sem adição de açúcar, e aí tem um asterisco e consta, exceto aquele presente nos ingredientes. E aí você vai ver o primeiro, o segundo ingrediente é suco concentrado de maçã. Né? Então, é um produto que, ao invés de ter sido adoçado com açúcar de cana, foi adoçado com açúcar da maçã, que é o mesmo Frutose. açúcar. Vamos Uhum. dizer, a molécula de glicose, de sacarose, ela é a mesma, não importa se ela veio da cana, se ela veio da uva, se ela veio da maçã. Mas você dá uma enganada, né, no consumidor, que ele Hum. acha que aquilo ali é zero açúcar. É muito comum em geleias isso. Né? E mesmo com a nova rotulagem, isso vai continuar sendo Pois permitido? é, a SAAR estudou bem essa legislação e disse que não, mas o fato é que isso continua sendo feito. E como essas coisas não são fiscalizadas, muitas vezes elas vão ser. Talvez algo aconteça mediante denúncia, mas talvez. Né? É. E, então continua sendo uma bagunça, continua sendo uma zona. Você sabe que eu tenho um produto que ele é 100% tâmara, é um mel de tâmara, é algo feito para adoçar, como um Sim, mel, né?
e pelas novas regras, eu posso colocar no, no rótulo zero, sem Adição de adição, açúcar. sem açúcares adicionados. Só que é puro açúcar, né? Eu acho que você Uhum, pode fazer isso com mel e com melado também. sim, Enfim, então que são isso é algo que produtos tem que. que Fala. naturalmente são doces, né? Uhum, exato. E aí isso gera muita confusão, porque o fato é que as pessoas entendem que aquilo ali significa que então não vai ser ruim para o diabético, então não vai elevar a sua glicose. Eu entendo que o fabricante segue a legislação, mas a legislação está Uhum. errada, na minha opinião. É, tem muito disso, né? E vai surgir milhões de assuntos. Desculpa, agora a gente fecha mesmo. Sobre a questão da lupa, de ter que colocar lupa para gordura saturada. Você acha, você acha válido isso? Quer dizer, botar no mesmo balaio de açúcar e até o sódio, né? Tudo no mesmo balaio, açúcar, sódio, gordura saturada. O que você achou da lupa? Vai, e a gente termina. Pois é, eu acho que a lupa ela é burra da forma como ela está. Eu entendo que ela é do jeito que ela é, porque ela segue as diretrizes que estão postas. Tá? Mas vamos lá, Joana. Os estudos não mostram que reduzir a gordura saturada na dieta reduz a mortalidade ou doenças. Tá? Então, embora a gente tenha conversado antes que níveis super elevados de colesterol realmente podem oferecer risco, isso é verdade, ao mesmo tempo que é verdade que os estudos não mostraram que reduzir a gordura saturada na dieta reduz doenças. Tá? Uhum. Então, portanto, você alertar as pessoas para um nutriente cuja redução não vai mudar desfecho, para mim é uma coisa que só dificulta as escolhas. E aí você tem pessoas que, por exemplo, vão deixar de comprar um chocolate 85% porque ele é alto em gordura saturada, embora ele seja uma opção super saudável. E Né? aí vão comprar um cheio de açúcar, E né? vão Mas comprar aí um cheio de sim, açúcar que tem menos cacau, portanto tem menos gordura saturada, é. né? Eu acho que o aviso do açúcar até faz sentido, mas o que eu Uhum. gostaria de ver, se eu fosse desenhar a legislação, seria um aviso de alto em carboidratos, tá? Uhum. Porque Quando chega no nosso corpo, tudo vira açúcar, né? tem biscoito recheado, esse tradicional, feito com farinha de trigo e tudo mais, só que ao invés de ser adoçado com açúcar, é adoçado com adoçante e que está lá diet indicado para diabéticos, com o selinho daquela associação lá, tá? E não tem ali a lupa, porque ele Porque não tem não açúcar. é alto em açúcar, tá? Que não tem o açúcar que eles consideram, né? Exato. Açúcar. Então, eu acho que esse sistema de lupas, ele acaba sendo contraproducente, por isso, porque ele sinaliza o açúcar adicionado quando tem, mas tem situações em que não é considerado açúcar adicionado, que na minha opinião deveria ser. Tem situações em que o açúcar não é adicionado, mas ele está lá e, portanto, deveria ser sinalizado. E o principal, as situações em que você tem altíssimo carboidrato, mas esse carboidrato não é açúcar. E aí não é sinalizado. E, por outro lado, está sinalizada a gordura saturada, que, pelos motivos que eu expus antes, eu acho que é uma sinalização ruim. Acaba que as pessoas vão ver lupinha em tudo, tudo tem lupa, sabe o que mais? Não vou dar bola para isso. Eu acho que vai ter esse efeito sim. As pessoas já estão abstraindo da lupa. Ao mesmo tempo em que a indústria vai se adaptar e vai começar o quê? Vai mostrar que o, sei lá, salgadinho, eu ia falar a marca, vou falar, Cheetos, tá? Bom, o Cheetos, ele não é frito, ele é assado, eles gostam de dizer. A gordura que eles usam é gordura vegetal, portanto não tem gordura saturada, tá? Ele não tem açúcar, ele é amido de milho, então ele só vai ter a lupinha do sódio. Ele não vai ter lupa de açúcar, ele não vai ter lupa de gordura, e a pessoa vai olhar e chegar à conclusão que um Cheetos deve ser melhor que um chocolate 85%. Não, sem contar da questão, né, que tem os produtos que você prepara. Então, por exemplo, o miojo, que a gente sabe que é a coisa que mais tem sódio, não ganha a lupinha do sódio, porque como você dilui em água e a quantidade é em cima do produto pronto, não ganha lupa. É sério Aí isso, Joana? é sério. E Caramba, cara. o Nescau, Toddy, que é 75% açúcar, mas como você coloca no leite, eles recomendam botar uma colher, sei lá, vamos supor, uma colher de sopa em 200 ml de leite, naquele total, o percentual de açúcar vai ser menor do que o exigido para ter a lupa. Então, não tem lupa no negócio que é 75% açúcar. Eu vou te contar. É Que bizarro. dureza. Enfim, né? Mas é isso. Brasil, Anvisa, não cansa de nos, Nem dá de para nos xingar a surpreender. Anvisa, eles estão reproduzindo, copiando É... regras que o resto do Oh, mundo também e tem faz. muito lobby também, É, né?
então é difícil. É isso aí. Muito obrigado pela entrevista. Obrigada, doutor Souza, foi um prazer. Igualmente. Tchau, tchau.